Seja muito bem-vindo e é um prazer andar nessa jornada de conhecimento junto com você. Eu sou a Bispa Gabriela Linhares e nos últimos 14 anos eu estudei sobre o mecanismo de comportamento humano. E é muito interessante entender que, por mais que eu tenha estudado filosofia, ciência, relações interpessoais, teologia e, por último, psicanálise, que é a minha última formação, tudo que a gente estuda, e aí eu estudei até em uma das faculdades, tinha uma matéria sobre matemática avançada, e é tão interessante saber que a Bíblia é a base para todos os conhecimentos. Quando você estuda, você entende que tudo veio do raiz da Bíblia. As pessoas falam que Freud foi o pai da psicanálise, mas na verdade, o pai da psicanálise e o pai da psicologia moderna foi Jesus Cristo. Coisas que homens falaram há 200, 500, 600, 1500 anos atrás, Jesus já tinha falado e a Bíblia falou desde os primórdios. Então, por que a gente tem que estudar? Por que a gente tem que conhecer? Não bastaria somente ler a Bíblia? Bastaria sim, se a gente hoje tivesse o conhecimento suficiente para entender exatamente todas as entrelinhas. Algumas coisas o Espírito Santo de Deus vai com certeza revelar para você. Outras coisas a sua vida vai te ensinar. E outras coisas se você tiver a oportunidade de estudar e puder entender que a Bíblia, ela está sempre com a razão, vai ser ainda melhor para enraizar a sua fé. Porém, o conhecimento não é para todos. A própria Bíblia diz que a letra mata, mas o espírito testifica. Isso quer dizer que nós temos que compreender aqueles que realmente tem um chamado para mestres, ou seja, esses vão estudar, vão ser doutores da lei e vão ensinar, e outros para profetas e ministros da palavra de Deus. E alguns com todos os ministérios, como eram os apóstolos naquela época. Bom, nesse curso você vai aprender coisas que vai ser muito importante até mesmo para que a sua mente ela descanse na compreensão que nem tudo que você faz na igreja e não dá certo, bom, nem tudo é culpa sua. Fica tranquilo. Às vezes faz parte alguma coisa dar errado. Mas é muito relaxante a gente entender que nós somos apenas semeadores e que de todas as pessoas que você falou da palavra de Deus, que você orou, alguma semente ali foi plantada e no momento certo, o próprio Espírito Santo, se essa pessoa permitir, vai regar e fazer com que essa árvore venha a crescer. O objetivo, na verdade, desse curso é porque nesses últimos anos muitos ministros, pastores, bispos, bispas, missionárias, apóstolos, que têm aberto seus ministérios, têm me procurado para pedir compreensão acerca de certos casos, a qual eles colocam bastante força e às vezes aquela pessoa não encontra uma mudança, não encontra uma transformação. Algumas pessoas hoje já me procuram, pessoas que têm igrejas há mais de 10 anos e não conseguiram compreender por que certas pessoas não mudam. Pensando nisso, eu fiz o primeiro curso de psicologia à luz da Bíblia e ele vai ensinar ali as bases psicanalíticas do molde da mente humana, as bases psicológicas e todas elas com casamento dentro da Bíblia, mostrando para vocês que a fundamentação da compreensão da mente humana começou dentro da Bíblia. Se você ainda não fez esse curso, eu recomendo que você venha fazer. Se você ainda não me conhece, eu sou a Bispa Gabriela Linhares, como eu já disse. Tenho uma igreja há mais de 7 anos. Ministrei a palavra de Deus. Ministro a palavra de Deus há cerca de 14 anos. 7 anos viajando e 7 anos dentro da igreja. Nesse tempo tenho dado mentoria emocional, direcionamento pessoal e por último agora eu dou terapia aos meus pacientes que me procuram como psicanalista, mas uso os meus conhecimentos para ajudar as pessoas que estão na minha igreja e levo a palavra dentro da psicologia bíblica para as igrejas que têm me chamado para ministrar acerca da funcionalidade da mente humana dentro do campo de libertação. Pois a própria Bíblia diz que conhecereis a verdade, ela vos libertará. E quando a gente não conhece a própria verdade, a gente não se liberta. Então, como é que a gente fala de coisas que a pessoa às vezes não lembra? Coisas que foram feitas dentro do ventre da mãe, nos primeiros anos de idade. É por isso que é importante esse campo que agora está sendo aberto às portas aqui do Brasil, sendo que já foi aberto há muitos anos pelas igrejas lá fora. A própria Joyce Meyer tem um livro, há mais de 10 anos eu li esse livro, acho que bem lá no início da minha conversão, que se chama O Maior Campo de Batalha é a Mente. Eu lembro de eu ter lido esse livro assim há mais de 14 anos e ela já estava desbravando esse campo que ainda é bem inicial aqui no Brasil. Nesse curso nós vamos falar primeiro
sobre o comportamento dentro da cultura, dentro das finanças. E depois a gente vai entrar na questão de metodologia prática. Os primeiros protocolos que a gente passa quando uma pessoa vem para a igreja e ela está realmente interessada e fundamentada ali em participar da sua igreja. Essa metodologia também tem para ser aplicado para membros que já tem um certo tempo, mas ainda não foi aplicado, certas tendências, certos direcionamentos a essa pessoa ter uma profundidade mais na oração, a se tornar um guerreiro ministerial e espiritual. Esse curso também vai falar sobre o desmame, são os períodos do membro na igreja, aquele período da amamentação, aquele período do colo, o período de dar os primeiros passos e o período de deixar ele andar. Então a gente vai falar também de psicoterapia dentro da igreja, que são as ferramentas psicanalíticas que dá para usar sem nenhum perigo de sair da fundamentação bíblica. A gente sabe que hoje tem muitas pessoas pregando que a Bíblia não precisa, né, da psicologia, da psicanálise, de nada desses adendos que as pessoas estão colocando por aí. E eu concordo plenamente com isso. Se todas as pessoas tivessem a possibilidade de conhecer todos os versículos milimetricamente dentro da condição pessoal, espiritual, regional, geográfica. E como nós sabemos, a Bíblia é um livro que se renova a cada dia e hoje não existem mais tantos cursos, tantas pessoas embasadas a ensinar a Bíblia com profundidade. Então, é por isso que hoje esses cursos, eles vêm com uma metodologia não de melhorar a Bíblia, não de ensinar aquilo que é a Bíblia, mas de revelar o que está na profundidade da Bíblia, entendendo a cultura, a mente humana, a ciência, mas dentro sempre do campo bíblico e espiritual. Então, que esse curso venha trazer bastante conhecimento, muitas almas aí para o seu ministério e que você venha ganhar muitas almas para que a sua coroa seja cheia de pérolas. Se você ainda não me conhece, ainda me procura nas redes sociais. Eu estou no Instagram como Bispa Linhares e lá eu falo bastante de psicanálise para trazer as pessoas que estão fora da realidade cristã, para depois elas entenderem também ali por trás a nossa realidade cristã. Nesse curso nós vamos falar também de pescaria, porque você lembra que Jesus falou que ele nos faria o quê? Pescadores de homens. E a gente vai entender que alguns mecanismos, eles são o quê? A isca que você coloca no seu anzol para trazer a alma para perto. Algumas coisas são só isca, mas não é o alimento ainda para as pessoas. Então a gente vai falar de tudo um pouquinho e é um curso que eu preparei, na verdade, inicialmente para aplicar dentro da minha igreja para os meus obreiros, mas os meus obreiros já com chamado para liderança e depois, conforme tantas pessoas vieram me procurando para ajudar nas suas próprias igrejas, nos seus próprios ministérios, eu vim montando aí, primeiramente, o curso de psicologia bíblica, depois esse curso, e quem sabe aí mais para frente, já tem aqui a fundamentação para os próximos cursos, mas quem sabe você vai aí participando de vários cursos. Tem ainda aí para vir, eu não vou contar não, eu não vou contar não, conforme for lançando, você vai descobrindo e vai fazendo, tá bom? Como eu disse, se você é apóstolo, bispo, se você é missionária, pastor, pastora, se você é evangelista, não se preocupe o seu grau de entendimento, porque eu demorei não, né? Eu levei, direcionado pelo Espírito Santo, quase 14 anos para entender o que dá certo, o que funciona, o que a gente tem que prestar atenção, né? Então, tem conhecimento que eu vou ter e você não vai ter, mas tem conhecimento que com certeza você tem. E então a gente compartilha conhecimento. E o reino é isso, né? Você vai ver aí durante o curso falando sobre o corpo de Cristo. O corpo de Cristo, ele é uma unidade, mas com várias células, né? Então, um funciona como a mão, o outro é o coração, o outro é a mente. E quando nós juntamos isso, porque a igreja hoje, ela está abraçando mais um pouco a ideia de entender que, às vezes, nós precisamos de alguém de outro ministério para trazer algo que a gente não tem. Porque o corpo, ele é algo integrado. Mas ainda existe um tabu, né? De muitas pessoas hoje, elas não reconhecerem que elas querem abrir esse leque de conhecimento, que alguém pode trazer algo, né? Por mais que você tenha aí 20, 30 anos, você sempre pode conhecer mais alguma coisa, assim como eu creio que até a vinda de Jesus eu ainda vou aprender muitas coisas, né? Mas eu usei bastante a última década para estudar bastante na presença de Deus, e aí eu quero compartilhar todo esse conhecimento com você. Deus te abençoe e vamos para a primeira aula. Seja muito bem-vindo.